Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E mais uma vez venho a este canal aqui no YouTube para trazer uma palavra propícia e boa da palavra de Deus. Nesta ocasião, minha mensagem é como livrar-se dos fardos da vida. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros. Isso ele diz no versículo 2, mas no versículo 5, do capítulo 6 de Gálatas, no versículo 5, ele diz, cada um levará a sua própria carga. Quer dizer, há cargas que nós podemos ajudar os outros a levarem. E há cargas que pertencem exclusivamente a nós. E às vezes são cargas pesadas, como por exemplo a carga da culpa, às vezes também a carga da religião que oprime com suas exigências, com a sua falsa ideia de um Deus mau, um Deus que castiga. Às vezes também a carga da enfermidade e outras cargas, não é? Que nós poderíamos até citar aqui. Há fardos pesados demais para carregar. E a grande pergunta é como livrar-se deles. E Jesus tem uma palavra para nós a esse respeito. Está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como livrar-se dos fardos da vida? Vindo para Jesus. Ele mesmo convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Venha para Jesus, porque Ele é o único que pode aliviar a sua carga. Ele é fonte de refrigério. Em João capítulo 7, versículos 37 e 38, ele diz, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, rios de água viva fluirão no seu íntimo. Portanto, ele é refrigério para as nossas angústias, as nossas dores, nossos sofrimentos. Ele é alívio para a nossa carga. Jesus também é um amigo verdadeiro. Ele disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus não rejeita ninguém, não lança fora nenhum de nós, nenhum que venha até ele. Ele disse, as ovelhas são minhas, e ninguém as arrebatará da minha mão. E diz também, isso foi no capítulo 10, no capítulo 15 de João, ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus é um grande amigo, o amigo verdadeiro, o único amigo realmente com quem nós podemos contar. Além disso, Jesus nos dá segurança. Em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele começa essa passagem no capítulo 1 dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus nos assegura o futuro e nos assegura agora mesmo. Ele diz que ninguém nos arrebata da sua mão e, além disso, ele nos dá um destino que nenhuma outra pessoa pode nos dar. Ele diz,
o meu Pai preparou uma morada para vocês, e eu estou indo para lá e voltarei para buscar vocês. Jesus é o único que pode aliviar a nossa carga. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Venha para Jesus também e deixa que ele seja o seu Senhor. Tome o seu jugo. Convida ele mais uma vez. Aliás, continua no seu convite. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós sabemos que o jugo do pecado leva à morte. É isso que a palavra de Deus diz lá no capítulo 6 de Romanos. Depois de discorrer sobre o jugo terrível do pecado, a escravidão que o pecado produz na vida humana, lá no final do capítulo, no versículo 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, quer dizer, o pagamento que Satanás nos dá pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O dom gratuito de Deus. É dom, é gratuito, é um pleonasmo para mostrar como realmente o jugo de Jesus é muito mais suave. Em troca da morte, vida, e vida eterna. O jugo da religião também foi criticado por Jesus quando ele, no capítulo 23 de Mateus, ele criticou os seus inimigos, adversários que o estavam sempre perseguindo, os fariseus, que eram os maiores religiosos da época, e dizia Jesus ao povo: façam tudo que os fariseus e os mestres da lei disserem para vocês, mas não façam o que eles ensinam, o que eles digam, mas não façam o que eles fazem, porque eles atam fardos pesados sobre as costas daqueles que o seguem, e eles depois nem com o dedo ajudam a carregar. Nesse mesmo capítulo 23, no versículo 15, Jesus diz que os fariseus percorriam a terra e o mar para fazer um prosélito, para conquistar um prosélito. E depois de conquistá-lo, eles o tornavam 2 vezes mais digno do inferno do que antes. E realmente, meus irmãos, o jugo da religião é um jugo pesadíssimo. Pessoas estão sendo escravizadas e oprimidas por uma crença errada num Deus falso, num Deus perseguidor, num Deus mau. Não é assim que é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é libertador. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para a liberdade é que fostes chamados. Não deis, pois, ocasião a liberdade. Não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essa carta era um grande combate de Paulo, na verdade representou uma grande crítica de Paulo aos judaizantes que estavam entrando na igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, e querendo obrigar os crentes a seguirem o jugo da religião judaica. E Paulo diz: não, Jesus nos libertou de tudo isso. Ele nos deu de graça a salvação e nós não precisamos nos submeter a esse jugo. O jugo de Deus é libertador. O jugo de Jesus é libertador. Seus mandamentos não são pesados. É o que diz o apóstolo João na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 3. Poderíamos dizer de outra maneira que os mandamentos de Jesus não são difíceis de cumprir, de executar, porque Jesus é aquele que vai nos ajudar a levar a carga. O jugo
é uma expressão, é uma palavra que define aquele instrumento que é colocado sobre o pescoço dos bois. Numa junta de bois é usado o jugo ou a canga, e que prende um boi ao outro. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte, que ele, justamente como um boi que vai ao lado do outro, ele vai ao nosso lado, assumindo a nossa carga e tornando o nosso fardo leve. Para livrar-se dos fardos da vida, deixe que Jesus seja o seu mestre. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Jesus quer ser o nosso mestre. Construa a sua vida, construa uma vida segura sobre o ensino de Jesus. No final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27, Jesus conta aquela pequena parábola dos dois homens que construíram cada um a sua casa, um sobre a rocha e outro sobre a areia. E ele diz que o que construiu a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as suas palavras e pratica as suas palavras, quer dizer, aquele que crê e vive, aquele que professa crer e aquele que vive aquilo que diz que crê. Assim é o sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, mas o tolo que construiu a sua casa sobre a areia, ele ouviu as palavras de Jesus, mas não as praticou, e por isso não construiu a sua vida, uma vida segura sobre o ensino de Jesus. Construa uma vida segura sobre o ensino de Jesus. Deixe que Jesus seja o seu mestre, que é manso e humilde de coração. Aliás, foi isso que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2. Diz, para isso, Jesus nos deixou o seu exemplo, para que sigamos as suas pisadas, para que sigamos os seus passos. E o exemplo dele é que, quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele era maltratado, ele não amaldiçoava ou ameaçava os seus inimigos. Pelo contrário, ele foi manso e humilde e assumiu o nosso lugar naquela cruz. Diz o apóstolo Pedro, pelas suas feridas nós somos sarados. Citando lá o profeta Isaías, capítulo 53, e é justamente nesse capítulo que Isaías diz que ele foi conduzido como uma ovelha ao matador. A ovelha é um animal manso, que não reage, que não se revolta. E assim Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Siga o exemplo de Jesus. Deixe que ele seja o seu mestre. Então, para livrar-se dos fardos da vida, atenda ao convite de Jesus, que diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim, diz Jesus, vamos ser aliviados da nossa carga, dos nossos fardos, vamos receber refrigério para a nossa alma, vamos ganhar um amigo verdadeiro, vamos ter segurança em Jesus, vamos ser livres do jugo do pecado, do jugo da religião, vamos ser libertados por Jesus Cristo, vamos construir a nossa vida sobre o ensino de Jesus, sobre o seu exemplo, vamos aprender dele e viver como ele. Que Deus nos abençoe.